Olá, vamos direto ao ponto para desvendar uma das perguntas centrais do mercado financeiro. O que, afinal de contas, faz o preço de uma ação subir ou descer? Para quem está começando, principalmente, aquele sobe e desce diário dos preços pode parecer uma loucura, né? Quase aleatório. Um dia está tudo para cima, no outro tudo desaba. Mas, olha, por trás dessa aparente montanha-russa existe sim uma lógica. E é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar aqui. Tem um princípio fundamental que, assim que a gente entende, tudo começa a fazer sentido. Preparados? Então, vamos mergulhar nisso. E esse princípio, ele é a base de tudo, pedra fundamental para avaliar qualquer ativo. É o conceito usado para precificar praticamente tudo no mundo financeiro, desde uma startup pequenininha até uma gigante da bolsa. Olha, Aswath Damodaran, que é um dos maiores nomes em valuation no mundo, resume isso de uma forma genial. A frase é a seguinte: o valor de qualquer ativo é o valor presente dos fluxos de caixa esperados desse ativo. Tá, mas o que significa esse tal de valor presente? Pensa assim, ó, é o quanto dinheiro que uma empresa promete gerar daqui a 5, 10 anos vale hoje. Porque, né, a gente sabe que R$ 1 no bolso hoje vale mais do que a promessa de R$ 1 amanhã. Tem o risco, tem as outras oportunidades. A gente pode até traduzir essa ideia numa fórmula bem simples, que vai ser o nosso guia. O preço de uma ação é basicamente o seu fluxo de caixa futuro dividido por uma taxa de desconto. O fluxo de caixa é a grana que a empresa vai gerar. A taxa de desconto é o preço do risco do tempo. Guarda essa fórmula aí, que ela é o nosso mapa. Então, o ponto central é este: o preço de uma ação é sempre uma aposta sobre o futuro. E essa aposta se baseia em três coisas: quanto dinheiro a empresa vai gerar, por quanto tempo ela vai conseguir fazer isso e qual é o risco desse dinheiro todo não aparecer. Qualquer notícia, qualquer fato novo que mude a resposta para uma dessas três perguntas pode mover o preço da ação. Certo. Então, vamos desmontar a nossa fórmula começando pela parte de cima, o fluxo de caixa futuro. A grande pergunta aqui é: o que leva o mercado a acreditar que uma empresa vai gerar mais ou menos dinheiro lá na frente? E aqui está um dos grandes segredos. O mercado financeiro é uma máquina de olhar para o futuro. O lucro do trimestre passado já foi, é história. O que realmente mexe com o ponteiro são as mudanças nas expectativas sobre os lucros dos próximos anos. É um jogo de antecipação o tempo todo. Vamos pegar o caso da Nvidia que está nesse gráfico. Ele mostra isso perfeitamente. O mercado não estava nem aí para o lucro de 2022. O foco estava lá na frente, em 2024 e além. A narrativa da inteligência artificial mudou completamente as expectativas sobre o lucro futuro da empresa. O preço não reagiu ao que já tinha acontecido. Ele disparou para tentar colocar no preço esse futuro novo e super promissor. A história da Amazon é outro exemplo clássico. Lá no começo, o mercado só via uma livraria online, mas a narrativa foi mudando. O mercado sacou que o potencial era muito, mas muito maior. Um império global de e-commerce, a espinha dorsal da internet com a AWS, uma gigante da logística. Cada vez que o mercado expandia essa visão sobre o futuro da Amazon, o preço da ação era reavaliado para cima. Certo, já falamos da parte de cima da nossa equação, o potencial de gerar caixa. Agora, vamos para a parte de baixo, a taxa de desconto. É aqui que o risco e as taxas de juros entram em cena com tudo. Pensa no risco como se fosse um peso. Se o mercado acha que uma empresa ficou menos arriscada, esse peso diminui. Com isso, a taxa de desconto cai e, como na nossa fórmula ela está dividindo, o preço da ação sobe. Um exemplo claro disso no Brasil foi a Petrobras. Em momentos que a percepção de risco político e de dívida diminuiu, o valor das ações reagiu na hora. Agora, o fator mais poderoso que afeta a taxa de desconto para todo o mercado são os juros. É simples de entender. Com juros baixos, o dinheiro seguro rende pouco, então o capital vai para as ações buscar mais retorno, empurrando os preços para cima. Com juros altos, o contrário acontece. O dinheiro seguro fica mais atraente e as ações precisam oferecer mais para competir, o que pressiona os preços para baixo. Foi exatamente isso que a gente viu acontecer com as empresas de tecnologia em 2022. Mas, né? Se fosse só matemática seria fácil. A verdade é que o mercado não é feito só de planilhas. Ele é movido por gente, com medos, euforias e, claro, psicologia coletiva. Às vezes, a lógica é puramente de oferta e demanda. Uma ação entra num grande índice e aí fundos do mundo inteiro são obrigados a comprar, o que empurra o preço para cima. E claro, tem as grandes narrativas, como a da internet nos anos 90 ou a da inteligência artificial hoje, que capturam a imaginação de todo mundo.
E aí entra a famosa analogia de Keynes. O mercado é como um concurso de beleza, onde o objetivo não é escolher o rosto mais bonito, mas adivinhar qual rosto a maioria das pessoas vai escolher. É um jogo sobre as expectativas dos outros. Ok, juntamos matemática, risco, psicologia. Como é que o investidor pode usar isso tudo na prática? Vamos organizar essas ideias numa estrutura de análise. E essa estrutura ajuda a gente a resolver um paradoxo que confunde muito quem está começando. Por que uma empresa fantástica às vezes vê a sua ação cair? Porque as expectativas já estavam nas alturas e qualquer resultado um pouquinho abaixo do perfeito já vira uma decepção. E o contrário, porque uma empresa ruim de repente sobe? Porque as expectativas eram tão, mas tão baixas que o simples fato dela sobreviver já é visto como uma vitória. O jogo é sempre esse, expectativa versus realidade. Então, dá para a gente resumir a análise de um especialista nessas 3 perguntas essenciais. Primeiro, o potencial de lucro futuro está crescendo? Segundo, o risco dessa empresa está aumentando ou diminuindo? E terceiro, a pergunta de ouro, o mercado já sabe disso tudo? Ou seja, o preço de hoje já reflete esse cenário otimista ou pessimista? Resumindo a ópera, o preço de uma ação é um reflexo dinâmico das expectativas sobre o futuro. Ele se mexe quando tem alguma mudança importante em um desses fatores, no potencial de lucro, no tamanho do mercado, na percepção de risco, na taxa de juros, nas narrativas do momento ou simplesmente no fluxo de dinheiro. E para fechar, a reflexão mais importante de todas. A pergunta para o investidor não deveria só ser: essa empresa é boa? A verdadeira pergunta é: o que o mercado ainda não percebeu sobre o futuro dessa empresa? O sucesso está em encontrar a diferença entre a realidade que está se desenhando e a percepção que o mercado tem hoje. É sobre achar o valor que ainda não foi colocado no preço.